Quando eu tinha aproximadamente entre 11 e 12 anos, eu e meus amigos encontramos no meio do mato. A gente gostava muito de fazer trilha perto de casa, acampar, e a gente encontrou perto do mato um alçapão. E a gente ficou... Ele estava armado, né? Para quem não sabe, o alçapão é uma caixinha como se fosse uma caixa de sapato virada para baixo. Algumas são completamente fechadas, outras são feitas de tipo uma gaiola, uma espécie de gaiola. E um pauzinho, né? Com alguma coisa para atrair ali. E tem um alçapão também para pegar passarinho, né? Caçar passarinho. E a gente achou esse de passarinho. A gente ficou feliz, a gente queria ver aquilo funcionando. Então a gente encontrou algo apetitoso e colocamos ali e ficamos esperando, olhando a tarde inteira, até que um passarinho pousou e a gente conseguiu pegar, vibramos. E tipo, o que a gente vai fazer com esse passarinho agora? Preso dentro do alçapão. A gente resolveu ir a uma loja, comprar uma gaiola. A gente comprou uma gaiola de madeira bem bonita e colocamos aquele passarinho lá. A gente se empolgou e passamos a pegar mais passarinhos. Então, depois de um certo tempo, a gente não tinha mais como conseguir gaiolas e a gente só pegava para soltar. Pegava para soltar, mas os outros que a gente pegou estavam em gaiolas e eu tinha ali um coleiro, 3 canários, 2 belga e um da terra, e eu tinha também um sanhaço. E eles ficavam no paredão da garagem da minha casa, e aí todo dia ia lá, alimentava, colocava água e o alpiste, etc. Ele ficava ali cuidando deles. E a gente também tinha um viveiro, e esse viveiro tinha cerca de 50 periquitos. E aí até que um dia, soprou um vento forte lá em casa e derrubou o viveiro, e todos aqueles periquitos fugiram. E ficou apenas os passarinhos na gaiola. A partir daquele dia eu comecei a ficar incomodado com aquilo, sabe? Eu ficava olhando para eles ali, eles cantando. E eu ficava olhando para eles assim, eu falei, cara, que coisa horrível, né? Começou a me dar uma angústia ver aqueles passarinhos presos ali. E eu resolvi soltar esses passarinhos. E eu falei assim, cara, isso não tá legal. E fiquei ali vendo as gaiolas vazias, deixei elas nos mesmos lugares. E durante um certo tempo elas ficaram ali. E eu ficava olhando para elas vazias. Preferi ir para o mato para ouvi-los cantando e etc. Preferi deixar uma água, alguma coisa ali do lado de fora. Aquelas coisas que a gente compra, assim, deixa pendurada, que tem uma água, né? Tem um alpistezinho e tal. Resolvi mudar de método para valorizar a liberdade dos passarinhos. A maior escravidão é viver atrás das grades da nossa própria vontade. Esse é o nosso tema dessa noite. Lugar de vontades. Nós também, como esses passarinhos, somos atraídos a algo apetitoso, que seduz as nossas paixões, que atraem a nossa vontade. E por causa da nossa vontade, assim como esses passarinhos, que foram criados para um lugar perfeito, foram criados para viver em liberdade, em função de um deslize de vontade, acabam sendo aprisionados. E tudo que lhes resta é um canto de lamento. E eu te asseguro que não é tão legal assim. O canto de um lamento. Muitos de nós estamos hoje com um sério problema. Estamos presos nas gaiolas das nossas vontades. Estamos vivendo num lugar que não fomos criados para viver, uma condição e restrições que não precisamos, mas estamos presos a nossas vontades. Esses últimos 6 meses, algo pulsou no meu coração e nós temos trabalhado alguns temas bem específicos acerca de ouvir a voz de Deus, acerca de sensibilidade,
acerca da natureza, da essência da voz de Deus e seguir a voz de Deus. E agora, para esse segundo semestre, algo arde no meu coração, de maneira tão intensa quanto, que é o processo de discipulado. O que é o processo de discipulado? É o processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus. É o processo da criatura se convertendo em filhos de Deus, né? Criaturas de Deus para se converter em filhos de Deus. Esse processo de discipulado é um processo que Jesus lançou os seus discípulos no seu estilo de vida. Jesus, ele era chamado de rabi, verdadeiramente ele era um rabi, que na verdade pode ser chamado como mestre. Mas ao invés de, a vida de um rabi era dar aula na sinagoga. Mas além disso tinha um processo chamado discipulado, que não era apenas ensinando com palavras nas sinagogas, mas ensinando no dia a dia com o próprio exemplo. Eu gostaria de propor para você que não foi só a morte de Jesus que cumpriu um papel determinante no nosso relacionamento com Deus. Não foi apenas a sua morte que nos enxertou no relacionamento com Deus, mas é a sua vida um perfeito exemplo para cada um de nós. Senão ele não precisava ter nascido de uma virgem, bastava ele aparecer e falou: me põe na cruz aí, vamos resolver esse problema aqui rápido. Mas não foi isso que ele fez. O Verbo se tornou carne, ele se fez filho do homem para nos tornar filhos de Deus. E com a sua vida ele nos ensinou valores, princípios, para que pudéssemos viver a sua vida aqui na terra, para que pudéssemos ser resgatados das prisões, das gaiolas de nossas vontades. E ele lançou os discípulos em desafios reais, desafios esmagadores, processos de ser esticado, confrontado. E durante esses processos, esses desafios, em outro momento a gente já conversou, eu listei para vocês 10 desafios que Jesus lançou aos seus discípulos, a fim de remover incredulidade, insegurança, remover o medo, remover e fazer morrer o ego. Nós iremos nesses próximos meses, eu acredito, ao que me parece, falar um pouco sobre esses processos em que nós somos submetidos para remover do nosso interior tudo aquilo que não é pertinente para a vida de um filho de Deus. Não é bom para um filho de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o lugar das vontades. Gostaria de iniciar com um trecho que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Nós vamos perceber que o jardim era um lugar de vontades. Na verdade, era um lugar para uma vontade. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também ao marido, e ele comeu. Continua dizendo: e esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É interessante perceber que muitos de nós mantemos e sustentamos a ideia de, por causa do pecado, eles foram punidos, sendo expulsos do jardim. Mas quem começou essa ideia de separação foi a própria vontade do homem. Nós vemos aqui claramente que o início do problema foi a mulher olhar e desejar algo. Tomou uma decisão movida pela sua vontade. Só que o jardim de Deus é um lugar que só tem uma vontade, que é a dele. Então, movida pela sua própria vontade, ela incorreu numa decisão, e essa decisão produziu um efeito dentro dela, dentro de Adão, que foram se esconder quando Deus os procurava. Viver sendo guiado pela sua vontade te gera um efeito, um impacto na sua vida interior,
te afasta de Deus, te faz querer também viver longe de Deus, viver escondido em suas vontades, para não viver a vontade de Deus, para não se relacionar intimamente com Deus. Eu acredito que essa noite nós vamos nos levantar como uma igreja, pessoas, filhos de Deus, que estão determinados, decididos a abrir mão de suas vontades, a deixar de ser orientados e guiados pelos seus próprios apetites, preferências, razões, conceitos, para ser guiados pela vontade de Deus. E Jesus nos ensinou isso com exemplo. Desde então, nós vemos Deus ali, desde esse momento do pecado, nós vemos Deus perguntar, não foi o que vocês fizeram, mas perguntaram, onde vocês estão? Porque eles deixaram o lugar da vontade de Deus e foram habitar em outro lugar. Então sair do jardim foi uma consequência daquilo que eles mesmos decidiram, se afastar de Deus. Ficou claro? Muitos não percebemos isso, né? Parece que é só uma relação de escolha e punição. Mas a verdade é que eles decidiram se afastar de Deus. Desde então o homem não sabe mais o endereço do jardim de Deus. Desde então o homem está procurando, Deus está procurando o homem. Deus está procurando você. Onde você está? Quando você vive a sua vontade, você fica escondido de Deus. Os olhos de Deus percorrem toda a terra, procurando retos de coração. Ele passeia e procura por toda a terra verdadeiros adoradores. Procurei entre eles alguém que se colocasse entre a brecha. 3 versículos, 3 realidades. Deus está procurando o homem. Deus está procurando seus filhos. E por causa disso viveram fora da vontade. A vontade é um objeto de estudo de muitos filósofos. Objeto de estudo da filosofia e da psicologia. Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Vygotsky dedicaram parte dos seus esforços a compreender o que é a vontade, o que são as volições, esse impulso humano para algo. E algo me chamou muita atenção a respeito de pensar sobre vontade. E eu resolvi pensar isso de forma bíblica, que é o que está ardendo no meu coração. E me veio um exemplo muito forte de algo que aconteceu. Porque me parece que o lugar das vontades nos coloca para fora desse lugar da vontade de Deus, para fora do jardim de Deus. Então passamos a viver em exílio. E eu lembrei, da época da ditadura, que Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros artistas e cantores foram expulsos do Brasil. Se você parar para pensar, muitos hoje desejariam viver na França, como um deles viveu. Vou viver na França. Olha que lugar maravilhoso. Mas é diferente. Parece ser uma liberdade. É isso que o pecado faz. Parece que está te levando para conhecer o mundo. Mas a verdade é que você está impedido de viver no seu lugar de origem. Você está impedido de viver onde você foi criado para estar. Você foi impedido de viver e se relacionar com a sua família, com a sua cultura, com o seu ambiente. Um deles fez uma declaração que eu achei fantástica. Cacá Dieg, seu nome. O problema do exílio, morando na França, ele disse isso. O problema do exílio não é onde você está, e sim onde você não pode ir. O problema do exílio não é onde você está, mas onde você não pode ir. Não é onde você está hoje, mas é o que você não pode viver. O que te é impedido
É a restrição que nos afeta de viver algo bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Nesse jardim, só lugar para uma vontade. Capítulo 6, e nós sabemos que no livro de Gênesis, no 6º dia Deus criou o homem. Nós sabemos que o número 6 é o número do homem. Em João, capítulo 6, no versículo 66, nós vemos algo muito precioso a respeito da natureza do homem. Jesus fez um discurso duro. E após esse discurso, a Bíblia diz: à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura vocês querem também ir? Porventura vocês também querem ser dirigidos pela sua própria vontade? Porque a minha pregação não foi conveniente, alguns deixaram de andar e de me seguir e de viver algo que é a verdadeira liberdade. Alguns escolheram viver no exílio. Alguns escolheram viver longe da minha vontade. É isso que vocês querem também? Essa é uma batalha de vontades. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Foi isso que Jesus disse em outras palavras para os seus discípulos. E aí, vocês querem ir também? Querem viver de acordo com a sua conveniência? Querem viver de acordo com os seus apetites, suas razões, seus conceitos? Quer viver escondido? Quer viver nessa restrição da vontade de Deus? Como um passarinho foi criado para algo lindo, maravilhoso, viver aí cantando. E a Bíblia fala que Deus sustenta as aves. Elas não semeiam e não colhem, e Deus as sustenta. Coisa linda. E de repente algo que foi um plano maravilhoso acaba por simplesmente alguém responder a um desejo e viver dentro de um alçapão. Como é a vontade de Deus? Talvez você esteja se perguntando, tá, mas qual é a vontade de Deus? Como é a vontade de Deus? A Bíblia fala em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jeremias 29:11, porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não é o como desejais, não é a maneira que vocês desejam, mas é o objetivo final. Muitos de nós queremos algo que talvez seja nobre, seja respeitável, louvável, sonhos e projetos que parecem ser puros, íntegros e bons, mas procuramos viver isso por meio da nossa vontade. Então o que Deus vai nos dar é o fim que a gente deseja, não o meio que a gente deseja. E eu vou te dizer, não é quase sempre não, é sempre. A maneira de Deus nunca é a sua maneira. Tá, essa é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, é uma vontade que nos traz paz, que não nos traz mal, que em última instância atende o nosso mais profundo desejo. Mas como é a vontade do homem? Qual é a vontade do homem? Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Esse foi um discurso entre Deus e um assassino. Existe um desejo dentro de você, e esse desejo trabalha contra você. Te atrai para os alçapões, mas cumpre a ti dominá-lo. Tiago 1,14.
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Não é novidade enfatizar que todos nós temos vontades que nos afastam da vontade de Deus. Mas não necessariamente, e eu sinto enfatizar isso, são desejos pecaminosos ou coisas que ferem a nossa santidade, que ferem a nossa vida, a nossa integridade. Eu não estou falando de desejo de roubar, de adulterar, de furtar, desejo de se vingar, desejos que obviamente são maus. Mas eu estou falando do nosso estilo de vida, da nossa maneira de proceder diária. Você está fazendo o quê? Como você está gerenciando esse ímpeto do seu coração de desejo, de fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero? Como você está conduzindo a sua vida? Como você investe seus recursos? Como você gasta o seu tempo? Com quem você se relaciona? Quais decisões você toma? Como você descansa? Como você tem momentos de lazer? Quem está governando a sua vida? Que vontade está orientando suas decisões, grandes decisões e até mesmo pequenas escolhas? Qual é essa vontade? Eu estou aqui essa noite para dizer que existe uma vontade dentro de você que trabalha contra você, que te leva para gaiolas, que te põe em exílio. Isso é real, isso acontece, nesse exato momento está acontecendo. Trabalhando, operando no seu interior, sabe? É a nossa natureza humana. E nós vemos aqui que em muitos confrontos em amor que Jesus fez com os seus discípulos, ele não estava confrontando decisões pecaminosas deles, mas ele estava confrontando a autossuficiência. Eu vou repetir, ele estava confrontando a autossuficiência, que é você andar governado pelo seu próprio desejo, pelo que você está afim de fazer. Jesus nos dá um exemplo aqui fantástico de um desses momentos de discipulado. Mateus capítulo 26, de 40 a 42. Jesus levou no seu pior momento as pessoas mais íntimas para estar com ele. E o versículo inicia dizendo: e voltando para os seus discípulos, os achou dormindo, e disse a Pedro: então vocês não podem nem uma hora vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se é possível, passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Houve uma outra ocasião que eu estava aqui falando sobre esse trecho. E a Bíblia fala que diariamente Jesus ensinava na sinagoga e diariamente ele retirava-se para orar. E nós vemos alguns exemplos. Ele se retirava para orar nos desertos, ele se retirava para orar nos montes, ele se retirava para orar na madrugada. Nós vemos vários episódios em que Jesus se retirava para orar sozinho. Inclusive após a multiplicação, a segunda multiplicação, ele envia os discípulos de barco à frente para que ele permaneça sozinho a fim de orar. E no pior dia da existência de Jesus como homem aqui na terra, o momento do Getsemane, em que ele foi separado do Pai e que ele foi espremido, no lugar de prensar olivas para produzir azeite, a alma de Jesus foi esmagada e ele produziu gotas de sangue. Nesse momento de angústia intensa, atordoadora, nesse lugar, Jesus decide levar com ele seus amigos mais íntimos. E eu te pergunto, por que justamente nesse dia?
somente nesse dia, ele leva com ele aquilo que ele faria normalmente sozinho, ele leva junto consigo os seus discípulos. Por quê? Eu acredito que era para ensinar como lidar com a sua própria vontade. Como decidir em momentos que você, mesmo com alta angústia, decide por fazer a vontade de Deus e não a sua. Mas os seus discípulos sucumbiram à sua própria vontade do corpo. Entende? Não era um desejo pecaminoso, era só uma vontade excessiva de dormir. Tem gente aí que precisa gerenciar melhor o seu tempo de sono, hein? Não é não? Se entrega a essa vontade. E esse aqui era o problema. Jesus falou, num bom português, qual é? Chamei vocês aqui nesse momento difícil, importante para mim, e vocês não conseguem ficar acordados. E ele enfatiza o objetivo da sua repreensão. Ele diz, orai, vigiem, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então existe uma maneira de vencer a vontade do homem e gerenciar melhor. Isso que orienta as suas grandes decisões e suas pequenas escolhas. Orando. Essa noite nós precisamos orar. Nós precisamos orar para manter a nossa vontade exatamente onde ela precisa estar. Jesus no trono e ego na cruz, e não o oposto. Existe alguma ideia religiosa a respeito de ser inadequado você andar com uma cruz com Jesus pendurado ali, etc., um crucifixozinho e tal. Eu não tenho esses extremismos, não. Mas me incomoda a ideia de você andar com a imagem de Jesus numa cruz, sendo que só foi uma passagem, ele passou por ali, ele não está ali. Quem tem que estar ali somos nós. Se tinha um pingente que era bom de ser feito, era com minha própria imagem ali crucificada ali. Para eu andar com isso no peito, para me lembrar, que eu que tenho que morrer, cara. E Jesus que tem que governar. E o que a gente faz, a gente inverte a equação. Bota o ego no trono e Jesus na cruz. Deixa lá ele na cruz lá. Faz sentido? Não quero ser polêmico. O maior favor que você pode fazer a uma semente é enterrá-la. O maior favor que você pode fazer com a sua vontade é matá-la. O maior favor que você pode fazer a si mesmo é matar a sua vontade. Teve uma vez... Soltei aqui, perdão. Teve uma vez que, quando eu morava em Niterói, eu estava fazendo um percurso que eu costumava fazer. Eu estava em Maria Paula, para quem conhece. Estava saindo de Niterói, indo em direção a São Gonçalo. Passando por Maria Paula, ali tem um trevo. E lá, em função do trânsito, a gente sempre está com o GPS. Mesmo conhecendo o percurso, a gente está com o GPS porque no GPS às vezes acusa também assaltos e coisas que acontecem nas vias, né? Arrastões, etc. Então a gente sempre está ligado no GPS. Também para calcular a estimativa de chegada, para a gente combinar compromissos. Então, estava eu ali, rotineiramente, habitualmente, um percurso familiar. De repente, eu passar pelo trevo de Maria Paula, o GPS me dá uma nova rota. Uma rota absurda. Uma rota que me fazia ir para Rio do Ouro, em direção a Maricá, para lá na frente retornar e continuar em direção a São Gonçalo. Não fazia o menor sentido. Eu deveria vir para cá e o GPS me mandou fazer isso aqui, ó.
um trajeto que duraria cerca de 5, 10 minutos, ia levar o dobro do tempo, o dobro do percurso. E eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, não faz sentido. Que o GPS ficou maluco. Fechei o GPS, abri de novo, coloquei meu destino e dava a mesma rota. Eu falei, gente, que maluquice, nada a ver, não faz sentido. E eu resolvi discutir com o GPS. Minha dica para você, não discuta com o Waze. Porque o Waze é um GPS diferente, porque ele é uma comunidade. Então ele rastreia outros carros que estão passando pelo percurso um pouco mais à frente do que você, informações em tempo real. Então, o conselho que eu te dou assim, para a vida, né? Não discuta com o Waze. Eu discuti com o Waze nesse dia. E eu peguei o percurso que eu estava habituado a pegar. Passaram-se uns 2 quilômetros. Um acidente aconteceu em decorrência de um arrastão. Eu estava no meio daquele certo engarrafamento, numa área perigosa, e eu falei assim, meu Deus. E aí eu dei uma baianada. Perdão, gente, meio estranho, né, falar assim. Mas eu derrapei o carro assim e voltei, passei a quinta e meti o pé e voltei para o meu percurso, voltei para o meu destino. E muitas vezes a gente está conduzindo a nossa vida e Deus te fala, não vá por aqui, vá por ali. E aí, não, Deus. E aí você fica discutindo, mas vai demorar muito mais tempo. Eu vou precisar exercer mais a minha paciência, eu vou gastar mais combustível, mais energia, mais do meu tempo. Eu ir por esse caminho mais longo, não. Eu não estou nem pegando um atalho, é só o que eu costumo fazer. É só o meu hábito, é só a minha familiaridade, é só a minha conveniência. E o que faz é que você atrasa mais ainda, se coloca em risco, e você não só vai se explodir, seu 06. Você vai se explodir a sua família, seu 06. Então você coloca a sua família em risco, você atrasa o seu percurso, você corre riscos desnecessários, quando você poderia simplesmente vire à direita, obedece. Quanto mais rápido obedecer, mais rápido vai viver o que foi planejado para que Deus preparou para você. O que Deus preparou para você? Planos de paz e não de mal. Ele nos assegurou. Planos de paz e não de mal. Uma vontade boa, perfeita e agradável. E tudo que nós precisamos é confiar. Confiar. Orai. Vigiai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos nutrir, cultivar uma vida constante de adoração e oração matinal. Como poderemos viver a vontade de Deus se você não conhece a vontade de Deus? Em Efésios capítulo 5, versículo 17. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Então só existe 2 caminhos. Viver de modo, uma vida impensada, ou viver a vontade do Senhor. E aqui está nos dando um comando, uma direção. Busquem, procurem entender a vontade de Deus. Se tem uma coisa que eu e você precisamos instalar na nossa vida, é o hábito de procurar entender a vontade de Deus. Nós conversamos ontem aqui sobre um exemplo que eu dei a respeito do cego. Isabela teve uma professora no curso de psicologia que era cega e ela ensinava sobre percepção. E é muito interessante porque se é que existe um benefício de você ter
um dos 5 sentidos anulados, é que o outro floresce, que isso fomenta, potencializa outro sentido. Então, ela estava descrevendo para nós ontem que ela estava uma vez dando aula, essa professora cega, e todos os alunos prestando atenção, e de repente ela falou assim: fulana de tal, por que você está chorando? Ela estava chorando na sala e ninguém percebeu. Apenas a professora, que era cega. Por causa da sua adição, sua sensibilidade aguçada. A riqueza, a nobreza de Deus é esconder coisas dos homens. Deus é um Deus de mistérios. E um dia eu me perguntei por quê? Porque se a gente enxergasse todo o caminho, e como Deus procede, como Deus faz, e a gente soubesse, fôssemos conhecedores do bem e do mal. Estão me entendendo? Que foi essa a promessa falsa da serpente no jardim do Éden para Adão e Eva? Conhecedores do bem e do mal. Se a gente fosse conhecedor do bem e do mal, a gente não ia mais depender de uma voz para nos orientar. E eu não estou falando de viver uma vida apenas bem-sucedida, com bons resultados, de quem vive ouvindo a voz de Deus e dá tudo certo. Não. O objetivo de Deus, se é que existe um, nisso consiste a vida eterna, em conhecer a Deus. Então, se existe um propósito para a nossa vida, é amar e ser amado, é conhecer e ser conhecido por Deus. É viver no lugar da sua vontade, para conhecê-lo, para nos relacionar intimamente, porque a sua vontade vai sempre te afastar para as moitas dos seus projetos fracassados, se escondendo nas suas folhas de figueira. É isso que a sua vontade faz, ela te afasta do propósito da sua vida que você nasceu, que é conhecer a Deus. É verdade, nós temos uma tendência natural à religião, sabia? Qual é a regra, o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, e eu não preciso me relacionar, eu não preciso confiar, eu não preciso ouvir e obedecer, eu vou só fazer. O que eu tenho que fazer? Ir no culto, ir no Connect, né? Evangelizar alguém na rua. Quando eu ver alguém passando mal, eu boto a mão e declaro cura. Como é que é? Como é que tem que fazer? É isso aí. E a gente torna algo especial numa religião. Isaías capítulo 1. 2 maus cometeram, me abandonaram e cavaram para si cisternas rotas, que não contêm as correntes das águas. Abandonaram os rios de água viva. Nós abandonamos uma vida viva com Deus, um relacionamento íntimo e puro, e substituímos isso por procedimentos. Eu sou altamente cheio de procedimentos, mas em primeiro lugar a voz de Deus. É a voz de Deus, minha gente. Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pela voz de Deus. Então, a voz de Deus vai sempre nos conduzir a momentos que não são confortáveis, a processos que não são na verdade muito dolorosos. Mas o que a gente faz é fugir dos processos para viver a nossa própria vontade. Quem vive a sua vontade aborta processos. Vou repetir. Quem vive a sua vontade aborta processos. Quem aborta processos não gera vida. Fala para uma grávida, faz a sua vontade agora. Vamos, faz toda a sua vontade. Faz o que você quer fazer, dorme a hora que você quiser, come o que você quiser, fuma, bebe, usa droga. O que você está afim de fazer? Faz. Vai ver se ela não vai abortar o processo. Hein? Sim? Então existe algo que Deus quer gerar no nosso interior. Muitas vezes nós precisamos passar pelo desconforto dessa gravidez. Vou optar pelo singular. Deus está nos convidando para um processo. A vida de Jesus nos desafia processo. Nós estamos vivendo um processo. Nesse exato momento, você está atravessando um processo. E o que nesse processo de ser feito a imagem de Jesus, ter o relacionamento que ele tinha, se mover da maneira que ele se movia,
Como? Você pode viver isso? Nós precisamos orar. Ele nos ensinou, ore. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Salmo 143, 10. Jesus orou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se possível, me tira desse processo. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E Ele nos ensinou a orar. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Para e pensa. O que Jesus nos ensinou a orar? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Jesus colocou isso que é o centro do processo discipulado, que é um abandono, uma renúncia, uma abnegação de vontades próprias, pecaminosas, humanas, naturais. Você renunciar a isso. E Jesus colocou isso dentro da oração mais importante que Ele nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade, aqui na terra como é no céu.